Boa tarde, irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Então, hoje eu vou ler a palestra que foi pesquisada e escrita pela irmã Isilda, que não pôde comparecer. Então, vamos lá. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Peçamos a Jesus, o nosso Mestre, que derrame suas bênçãos sobre nós, nos envolvendo com a sua luz e com o seu amor, e que ele possa encontrar nossos corações abertos ao aprendizado, ao entendimento desta tarde, para que daqui possamos levar conosco tudo aquilo que possa auxiliar-nos nessa nossa jornada. Durante este mês de setembro, estamos comemorando mais um ano de existência desta casa. São 68 anos de trabalho, de amor, de acolhimento e de caridade, dedicados a todos nós, trabalhadores e frequentadores. E hoje, para comemorar, Isilda escolheu um tema que acredita que resuma toda essa motivação, todo esse sentimento que nos traz até aqui. Então, ela vai falar, ela pesquisou sobre a Casa Espírita como uma instituição de amor. Isilda inicia agradecendo ao corpo diretivo da Luz Divina pelo convite em estar participando desta comemoração. Ressalta que é uma honra poder estar aqui falando sobre um lugar tão especial, tão importante para ela, e por acima de tudo, estar tendo a oportunidade de pesquisar, de aprender e de poder estar compartilhando todo esse aprendizado com vocês. Ao falarmos sobre uma casa espírita, em primeiro lugar, é importante lembrar que ela é uma instituição religiosa, mas sem fins lucrativos. Por ser um local de oração, ao adentrarmos suas portas, imediatamente percebemos um clima diferenciado. A energia é contagiante, a emoção aflora, o local nos eleva naturalmente. Nos sentimos envolvidos por uma sensação de paz e de tranquilidade. E isto acontece porque ali o amor está instalado em tudo. Nas paredes, no chão, no ambiente simples, na organização, na música de fundo, no sorriso e principalmente na expressão. Seja bem-vindo, nos convidando a fazer parte deste lugar abençoado. A Casa Espírita é um local onde as pessoas vão em busca de encontrar apoio humano. E será que já nos demos conta da expectativa daqueles que batem à porta de um centro espírita? O que será que esperam? O que será que os move? Quando frequentamos uma casa espírita, a harmonia que ali reina nos dá esperança, nos faz nos sentirmos parte integrante, pertencentes. E todos nós precisamos de estímulo, de solidariedade, de apoio e de amizade. E o grupo espírita é este local de confraternização, de alegria, onde o foco é a relação humana. Por estar a serviço de pessoas, por funcionar como uma comunidade de seres que precisam de ajuda, de apoio mútuo, a fim de vencerem dúvidas, atravessarem provas difíceis, suportar expiações dolorosas, a Casa Espírita não pode perder o foco de suas finalidades, que é também nos ensinar a desenvolver o amor em nosso coração e a nos aproximar de Deus, de Jesus, nos trazendo a compreensão das leis e dos ensinamentos de Deus e de como funciona a sua justiça divina. Emmanuel nos diz que, quando se abrem as portas de um templo espírita, cristão ou de um santuário doméstico,
dedicada ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana. E através de raios benfazejos, desse astro de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. E é por isso que numa casa espírita, nós vamos encontrar inúmeros trabalhadores, aprendizes da arte de servir, a fim de serem felizes com a felicidade alheia. Aqui encontraremos médiuns dedicados e prontos a servir. Encontraremos também orientadores esforçados na tarefa de difundir e esclarecer sobre a doutrina espírita. Aqui existem tarefeiros dedicados ao serviço do passe magnético, inseridos na sublime tarefa de transmitir energias refazedoras aos mais necessitados. E é aqui também que encontraremos os dirigentes encarnados, responsáveis pelas atividades desenvolvidas e pelo encaminhamento das tarefas de toda a ordem e nível material. Enfim, encontraremos irmãos de jornada, matriculados nesse ou naquele serviço, pronto a atendê-lo, impulsionados pela fraternidade. Contudo, não podemos considerá-los criaturas perfeitas, infalíveis e detentoras de toda a verdade. Muito pelo contrário, são pessoas que lutam e sofrem, a fim de superarem as próprias imperfeições, com o objetivo de conquistarem o amor e alcançarem a paz e a felicidade. Mas o centro espírita não é somente um lugar para visitarmos. É muito mais do que a casa física que nos serve de sede. Existem outros fatores que nos levam a compreender porque é uma instituição de amor. E Dr. Bezerra de Menezes, no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, nos mostra as 5 vertentes da casa espírita e suas principais finalidades. A casa espírita é um templo, porque nos auxilia na ligação com Deus através da oração. Nos estimula e nos permite compreender a importância de estarmos em sintonia com a divindade e com a espiritualidade superior, nos mostrando o quanto é importante desenvolvermos essa prática na nossa vida para nos entendermos como irmãos e, portanto, filhos do mesmo Pai. Estar conectado com Deus, seguir os seus ensinamentos, nos possibilita e nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores. É lar, porque assim como em nossa casa, procuramos receber nossos convidados com cordialidade e carinho. Na casa espírita, também recebemos todos os seus frequentadores com fraternidade, como se fizessem parte da nossa família. A doutrina espírita nos ensina que, como irmãos, pertencemos à grande família universal. Então, precisamos nos tratar, nos receber, nos entendermos como tais. Nós sabemos que não há família perfeita, que em nossos lares também pode haver discórdia, mas quando nos tratamos com respeito e carinho, tudo se supera. Precisamos nos dar as mãos para seguirmos e vencermos eventuais desafios que poderemos encontrar, inclusive dentro das casas espíritas. É uma oficina, porque nos proporciona trabalho, nos dá a oportunidade de nos dedicarmos, através do voluntariado, nesse trabalho no bem, que nos faz crescer e evoluirmos. Ela nos oferece os mecanismos para sairmos da nossa ociosidade e começarmos a trabalhar, a labutar,
a obrar pela nossa evolução e pela obra de Deus, que espera que estejamos ao seu lado, trabalhando em sua seara, para que o amor se faça presente na Terra. A Casa Espírita é, portanto, uma oficina de trabalho, através da qual nos candidatamos a sermos instrumentos da bondade divina na ajuda aos irmãos em humanidade. É um hospital. Emmanuel nos ensina que a enfermidade jamais erra de endereço. Todos nós ainda somos enfermos da alma e estamos aqui lutando para que possamos nos livrar das nossas enfermidades, para dissipar as nossas doenças físicas, emocionais e espirituais. E a Casa Espírita nos ajuda a nos aliviar a dor não apenas do corpo físico, mas da alma. Ajuda a cada um de nós a nos libertarmos das causas das nossas doenças, e nós sabemos que elas não são causas, e sim consequências, e que as causas estão no espírito que está enfermiço, e devemos medicá-lo de forma correta, para que possamos adquirir a saúde plena e integral. Com o Centro Espírita, instala-se entre os homens um posto de socorro a encarnados e desencarnados, iluminando os caminhos e abrindo novas perspectivas de aprimoramento e progresso para todos. Nós somos auxiliados nas casas espíritas, através das orientações, dos tratamentos espirituais que encontram ao nosso alcance, para que possamos adquirir equilíbrio e saúde. É uma escola, porque é no Centro Espírita que nós aprendemos, através dos cursos e das palestras disponibilizadas aos assistidos, as lições do Cristo, na cartilha do Evangelho. E através desses estudos, as pessoas podem compreender sobre a verdade, sobre a justiça divina, sobre a doutrina espírita e compreender, obter a resposta para as grandes perguntas da humanidade e das dúvidas que envolvem a criatura humana, como, por exemplo, de onde eu vim e para onde eu vou. A doutrina, de forma lúdica e didática, nos orienta e nos esclarece, e através da instrução, vamos deixando de lado a ignorância e requerendo a fé raciocinada, e assim vamos compreendendo melhor tudo aquilo que nos acontece e tudo sobre a justiça de Deus. Então, é dentro da Casa Espírita que nós vamos encontrar a mensagem renovadora do Consolador, o abrigo seguro que nos acolhe, renovando nossas esperanças, a escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e colher-lhe graças, a oficina que nos convida a servir, estando os ensinamentos de Jesus. Eu não vim para servir, mas para servir. E o posto de socorro, que vai tratar as nossas feridas morais, emocionais e espirituais, oferecendo-nos a reparação dos males que assolam as nossas almas. Manuel Filomeno de Miranda, em o livro Obreiros do Senhor, nos diz que a Casa Espírita mostra o roteiro e esclarece as mentes, nos dando caminhos para enxergarmos os valores reais para o espírito imortal que somos. É um lugar propício para encontrarmos a paz, o reconforto, a compreensão e o acolhimento. É também um lugar de consolação. É um lugar de caridade, de uma caridade que sabe sondar as dores,
mesmo que a pessoa não esteja revelando. É especialista na detecção de infortúnios ocultos, a fim de que a pessoa possa suavizar a dor, a fim de que se possa oferecer o remédio para os que ali chegam sofrendo e precisam de acolhimento e encaminhamento. É uma instituição que se encontra a serviço de Jesus, e por isso o amor deve transbordar em cada gesto, em cada palavra, em cada sorriso, em cada coração dos que ali se encontram para amparar o seu semelhante, porque é esse amor o grande medicamento das almas, que as curas com eficiência. Estamos falando de um amor que não é apenas atitude que se assume, a fim de se demonstrar presença, e sim um estado de espírito que se expande e domina, proporcionando paz e alegria de viver a si e a seus semelhantes. Todo aquele que recebe amor sente-se motivado a renovar-se, a crescer espiritualmente, a transformar-se para melhor. Quando alguém ama e pretende ampliar seu amor, esquece-se de si mesmo, altera o rumo dos seus objetivos existenciais, entrega-se sem reclamação e supera as dimensões relativas do tempo e espaço, alongando-se até os mais difíceis redutos e as maiores distâncias onde opera com diligência. A Casa Espírita é uma instituição que representa os braços do Mestre abertos e estendidos, a envolver todos os irmãos que ele nos encaminhar, pois é um local em que as almas encarnadas e desencarnadas podem encontrar Jesus através de seus trabalhadores. E foi Jesus quem nos disse: se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Está em João, capítulo 13, versículo 20. Somente um lugar que apresente uma atmosfera tranquila, convidativa e acolhedora, que busca criar um ambiente propício ao estudo e à vivência da espiritualidade, que tem como objetivo maior a prática da caridade e do amor ao próximo, que prima pelo autoconhecimento e bem-estar da comunidade, que promove ações de amparo às famílias em situações de vulnerabilidade, que nos consola, que nos acolhe e que nos convida a nos tornarmos pessoas mulheres. Este lugar é o verdadeiro lar de Jesus. Uma casa espírita é, portanto, uma instituição de amor. E ela também pesquisou uma prece pelo Centro Espírita, por Emmanuel, do livro Educandário de Luz, e que diz assim: Senhor, esta é uma das casas que nos deste a oração para que a tua bênção nos clareie o caminho. Ensina-nos a construir dentro dela o lar de nossos corações, em cuja doce intimidade aprendamos de ti a bondade e a renúncia, o devotamento e a compaixão. Que dela faças um lugar consagrado ao teu serviço, onde estejamos contigo de alma descerrada aos sofrimentos e necessidades do próximo, a fim de que os nossos irmãos de humanidade aqui te encontrem a celeste presença. Ajuda-nos a exaltá-la através do respeito à nossa própria consciência, para que ela seja dignificada na veneração dos outros.
discípulos do Espiritismo que te restauram na terra a doutrina da luz, faze-nos compreender que o Centro Espírita é um templo de trabalho educativo e de solidariedade humana, onde a honra do teu nome está empenhada em nossas mãos. Induze-nos à concórdia e à simplicidade, para que a separação e o orgulho não nos arrojem às necessidades das trevas. Desperta-nos o sentimento e o raciocínio em tuas lições, para que tenhamos o coração e o cérebro sintonizados no verdadeiro bem, escalando os degraus da caridade e da cultura, no rumo da sabedoria e do amor que nos aguardam na imortalidade vitoriosa. Senhor, não desconhecemos que os nossos próprios enganos podem obscurecer-nos o entendimento, imobilizando-nos os passos nos labirintos da sombra. Auxilia-nos, assim, a cultivar o caráter acima da convicção e o exemplo acima das palavras. Mergulhe as raízes da nossa existência nas águas de tua misericórdia, para que a fraternidade frutifique em nossos dias e inspira-nos a humildade para que não vivamos distraídos na ilusão. Concede-nos a alegria incessante do serviço, a fim de que sejamos agradecidos ao suor e às lágrimas dos companheiros que lutaram e sofreram antes de nós, para que este santuário se erga em teu nome e compadece-te de nossas mãos no arado de nossos deveres, para que sejamos fiéis à tua confiança, hoje e sempre. Que assim seja. E para encerrar, ela gostaria, a Isilda, gostaria de dizer que quando encontramos uma casa com 68 anos de existência, que continua em pé, firme, em plena atividade, é motivo de festa, porque na vida o mais difícil é manter a qualidade, é manter no equilíbrio. E isso nos faz lembrar a passagem do Evangelho no capítulo 18, que fala exatamente das casas construídas sobre a rocha e sobre a areia. Construir não é difícil. O difícil é manter a qualidade dessa construção, porque chegarão os desafios, os ventos, as tempestades, as tentações e as expiações, que testarão a nossa resistência, a base da nossa construção. E é claro que a única que resistirá é aquela construída sobre as rochas. Então, começar uma casa espírita não é tão difícil. Difícil é atravessar as tempestades que estão programadas para atingir essa construção. Difícil é manter, é permanecer, porque toda construção precisa ser testada e aprovada pelas forças espirituais que dirigem o seu destino. Digamos que seja o controle de qualidade do plano espiritual. Suas bases passam por um teste de qualidade, de resistência e de comprometimento. Então, hoje, Isilda gostaria de parabenizar os dirigentes da Luz Divina pela persistência, pela coragem e pelo esforço em manter essa casa em plena atividade. Nós, os trabalhadores e os frequentadores, seremos eternamente gratos por termos uma casa séria, comprometida, que nos recebe e nos acolhe com tanto carinho e amor. Obrigada e uma boa reunião a todos.